Todo final de semestre é sempre a mesma coisa, atividades acumuladas com prazos cada vez mais curtos para entregar, todo mundo cansado, todo mundo mesmo. Mas, como somos adultos, fazemos o que precisamos fazer e não o que queremos, vamos estudar. A primeira coisa que eu fiz foi separar as atividades por ordem de prioridade e definir um tempo específico para resolver cada uma delas. Dia de quinta eu tenho supervisão, que é o momento em que a gente compartilha com a psicóloga mais experiente sobre o que aconteceu na sessão, e aí a gente consegue receber orientação, aconselhamento, refletir sobre toda a prática clínica, e para isso precisamos escrever o relato da sessão. Na última semana eu não tive supervisão, então eu preciso fazer 2 relatos de sessão e de forma mais sucinta possível para dar tempo de falar sobre tudo. Além disso, eu estou fazendo um artigo sobre a experiência do parto de mulheres em maternidades públicas, então eu preciso fazer algumas entrevistas hoje pela tarde. Em outra disciplina, eu estou desenvolvendo um projeto sobre educação sexual, e no final de cada intervenção eu preciso atualizar o meu diário de campo, que é onde eu explico tudo o que aconteceu, só que tem 2 semanas que eu não consegui atualizar, então eu também preciso fazer isso hoje de tarde, para depois conseguir montar o relatório final do projeto. Tudo isso eu preciso fazer antes das 17h40, porque é a hora que começa a minha supervisão, e logo depois eu vou ter a minha sessão de terapia, e sempre depois da sessão eu gosto de descansar. Então a meta é essa, terminar tudo antes das 17h40. Aqui eu tinha acabado de fazer a parte mais difícil, o relato da sessão. Eu acho difícil porque a gente tem que descrever com o máximo de detalhes, 1 hora de conversa, tudo que foi dito na sessão para poder levar para a supervisão. E apesar de achar difícil, eu acho que é bem proveitoso porque você consegue estudar, né, relembrar tudo que foi dito. E eu já estou me preparando para o próximo semestre, que é quando eu começo a fazer o estágio obrigatório da faculdade. E nesse estágio, diferente desse que eu estou fazendo agora, a ideia é a gente resumir a sessão em no máximo 2, 3 parágrafos. Isso eu acho mais difícil do que você detalhar. Você vai ter que escolher dentro de tudo aquilo que foi dito, né, as coisas mais importantes. Agora eu tinha me preparado para fazer a entrevista com uma das mulheres, só que ela precisou cancelar. Então eu aproveitei para começar a fazer o diário de campo sobre a oficina de educação sexual. Eu terminei agora de fazer todas as atividades, deu tempo, mas isso só porque eu não precisei fazer a entrevista.
A entrevista que estamos fazendo com as mulheres, né, para poder saber sobre a experiência do parto, dura cerca de 1 hora e 30. É uma entrevista semi-estruturada, então temos perguntas específicas para fazer para elas. No entanto, a gente sempre tenta deixar um tempinho assim livre, para que elas falem espontaneamente aquilo que elas querem trazer. E aí eu tenho certeza que o fato de não ter feito a entrevista foi o que fez com que eu conseguisse fazer as outras coisas, senão não daria tempo. Agora são 8 horas, eu acabei de sair da minha sessão de terapia. Estava aqui fazendo a minha escrita terapêutica e resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso antes de encerrar o vídeo. Na verdade, não tem muito a ver com o assunto do vídeo, mas eu quis compartilhar porque foi uma técnica que me ajudou, me salvou muito. Eu faço terapia há mais ou menos 3 anos e no início do meu processo terapêutico eu tinha muita dificuldade de falar sobre as coisas que eu realmente precisava falar. Eu acabava ficando sem graça, meio sem jeito, e muitas vezes eu acabava enrolando, falando sobre vários outros assuntos e não o que eu realmente precisava falar. A forma que eu encontrei foi começar a escrever. Eu escrevo tudo que eu preciso falar na terapia e tudo que eu trago depois de uma sessão de terapia. Só que eu não escrevo em forma de texto corrido e desabafo, não teria como. Eu escrevo só em tópicos mesmo, o que eu levo para a sessão e o que eu trago da sessão. E aí eu uso no máximo uma página por cada sessão. Não à toa esse caderno está comigo tem quase 3 anos e provavelmente ele vai durar aí também o ano de 2026. Enfim, é algo que me ajuda muito, não só a focar, né, falar sobre o que eu realmente preciso falar na terapia, como também me analisar, sabe, ser uma ferramenta de autoconhecimento, porque aí com ele eu consigo analisar quais são os meus padrões de comportamentos, de sentimentos, situações que eu estou repetindo, coisas que eu preciso pensar, resolver também. Então fica a dica aí, caso você esteja precisando de uma ferramenta de autoconhecimento ou de algo para poder estar complementando, né, te ajudando aí no seu processo terapêutico. E se vocês quiserem que eu mostre aqui os meus cadernos, fale mais sobre o meu processo de escrita terapêutica, é só vocês colocarem nos comentários. Eu amo falar sobre isso, tenho vários outros cadernos, então vai ser um prazer gravar esse tipo de conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, desde já, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo.